Alô todo mundo, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa nova programação aqui, que eu chamei de Pausa para o Café. Mas o que é o Pausa para o Café? É um momento de bate-papo em que a gente vai abordar as principais doenças hormonais de cães e gatos, com o intuito de principalmente ajudar aos tutores a perceberem se eles estão diante ou não de um possível quadro de doença hormonal e, obviamente, procurarem uma ajuda profissional. E ajudar também aos colegas veterinários quando é que eles podem estar sendo confrontados com alguma doença de caráter hormonal e como é que eles podem perceber, né? Quais são as principais alterações que esses pacientes podem apresentar, que possam chamar a atenção dos colegas para pedirem para que uma determinada função glandular ela seja avaliada. Para a gente dar início, eu vou começar com uma das principais doenças hormonais dentro da endocrinologia veterinária, que é a famosa síndrome de Cushing. Mas calma, que primeiro a gente precisa entender o que é a síndrome de Cushing. Que doença, afinal de contas, é essa? A síndrome de Cushing, ela diz respeito a um conjunto de alterações físicas e bioquímicas resultantes de uma produção exagerada de cortisona no organismo. Então, alguns animais apresentam uma disfunção da glândula adrenal, que é justamente a glândula que produz a famosa cortisona, e essa glândula ela vai estar hiperfuncional, produzindo cortisona de maneira desordenada, exageradamente. Mas eu já quero fazer uma primeira ressalva, que essas alterações bioquímicas, essas alterações físicas que esse paciente apresenta por conta da doença natural, elas também podem ser percebidas num paciente que faça uso de cortisona. Cortisona, aliás, que todos vocês já ouviram falar. Existe a cortisona sintética. E essa cortisona sintética ela é adquirida justamente na farmácia. Sob que forma? Sabe quando a gente faz uso daquela medicação à base de corticoide, seja ela oral, ou seja ela tópica, presente em shampoos, presente em loções, presente em pomadas, presente em sprays, em produtos para tratamento de infecções de ouvido. Então, muitas dessas formulações são à base de cortisona. Então, é importante que você, tutor, entenda que não pode fazer uso indiscriminado desses produtos à base de cortisona sem uma orientação prévia veterinária. Isso é importante ficar muito claro. Por quê? Todos os sinais e sintomas, todas as alterações químicas, todas as alterações físicas provenientes de um excesso de cortisona também são percebidas quando esse animal ele faz uso de algum desses produtos, principalmente quando se faz uso crônico desses produtos. Inclusive, a gente pode estar falando de uma atrofia da glândula adrenal. Então, sim, é possível que a gente cause alterações significativas quando a gente faz uso de produtos à base de cortisona sem uma orientação do médico veterinário. Dito isso, entendido isso, quais são os principais sinais e sintomas que você pode ficar atento que seu animal ele pode estar apresentando aí ou sendo acometido pela síndrome de Cushing e você, colega veterinário, o que pode te chamar a atenção? O que você deve prestar atenção se esse seu paciente não está sendo acometido pelo hiperadrenocorticismo, que é o outro nome da síndrome de Cushing. Basicamente, algumas das alterações mais marcantes que a gente tem é um aumento de peso ou uma dificuldade na perda de peso. Então, esses pacientes que sejam mais gordinhos, tenham cuidado com ele. É importante que se diga que a síndrome de Cushing ela é uma doença hormonal de caráter crônico. Então, geralmente, ela está mais presente, acomete mais os pacientes mais velhos, a partir de uma faixa de 4, 5 anos de idade aos mais idosos. Mas, obviamente, biologia não é matemática. Então, alguns pacientes mais novos podem apresentar também. Além desse aumento de peso que esse animal ele pode apresentar,
Geralmente, uma das principais queixas dos tutores é que esse animal ele começou a beber mais água, a fazer mais xixi e se tornar mais comilão. Ele tem uma mudança no padrão alimentar dele. De que forma? Por exemplo, quando esse animal costumava ser chato para comer, ele começa a comer de forma tão satisfatória, não é milagre. Alguma coisa pode ser que esteja acontecendo. Claro que essa doença não é o único fator, e isso é importante que fique claro, mas é importante que ela entre no diagnóstico diferencial. Além disso, alguns pacientes também que começam a fuçar lixo, por exemplo, a pedir comida, assumir um comportamento que esses animais não tinham antes. Então é preciso que vocês fiquem atentos quanto a isso. Eles começam a beber mais água, a fazer mais xixi também. São animais que tendem a mudar, alterar o seu comportamento natural. De que forma isso pode acontecer, Rodrigo? Muitas das vezes a gente percebe que esses pacientes se tornam pacientes mais letárgicos, pacientes com uma atividade diminuída. Mas é muito comum da gente associar isso, principalmente por conta da idade. Como é uma doença, né, que acomete principalmente aos animais mais velhos, a gente frequentemente associa isso à idade desse animal, porque afinal de contas, quando a gente vai ficando mais velho, a nossa atividade física ela também começa a diminuir. E, além disso, muitos dos pacientes perdem algumas das capacidades físicas que ele tinha, como, por exemplo, subir na cama, subir no sofá, descer ou subir degraus. E aí, colega veterinário, é importante que você pergunte ao seu cliente se esse paciente não começou a apresentar dificuldade em transpor obstáculos, como esses. E aí, mais uma vez, por conta da idade, associa-se muito esse comportamento justamente aos problemas, às doenças osteoarticulares dos animais mais velhos. Um ponto importante é que essa é uma doença principalmente de cães. Não significa que os felinos não possam ser acometidos, mas é uma doença que é mais vislumbrada no cão, tá? Então, esse paciente ele começa a assumir um comportamento diferenciado, diferente do que ele costumava apresentar, e é importante que você tenha a noção de que isso possa ser por conta de um excesso de cortisona. Um outro ponto importante também é que há a percepção de uma mudança na conformação abdominal desses animais. Geralmente percebe-se que o abdômen ele assume uma conformação um pouco mais abaulada. Isso se deve ao aumento do fígado, que é um dos órgãos mais sobrecarregados, mais acometidos em função do excesso de cortisona circulante aí desses pacientes. Muitos desses animais também se apresentam com quadros recidivantes de infecção. Podem ser infecções urinárias, por exemplo, é muito comum esses pacientes se apresentarem com recidivas de cistites ou infecções, dermatológicas. E aí eu faço uma ressalva, porque a cortisona, ela é um hormônio que uma das ações dela é justamente diminuir a imunidade. Então, deixa esse paciente mais exposto, mais suscetível às infecções. É muito comum a gente atender pacientes que tenham, né, no seu histórico esses quadros sucessivos, principalmente de infecções de pele. E aí, tutor, eu preciso que você entenda que o endocrinologista ele não vai ser a sua tábua de salvação nesse ponto. Por quê? Porque é preciso que esse paciente ele faça um acompanhamento também com o dermatologista. Muitas das vezes, o início de um tratamento hormonal não significa a melhora do quadro, por exemplo, dermatológico. Então, alguns outros profissionais são acionados também. Nem sempre melhorar o quadro hormonal do paciente significa que ele vai deixar de apresentar as alterações com as quais ele já veio, tá? Essas são as principais alterações físicas que a gente percebe num paciente com hiperadrenocorticismo. Agora, tem também as alterações hematológicas. O que acontece no sangue que pode chamar a atenção de você, colega veterinário,
para que esse seu paciente, de repente, possa estar sendo acometido por síndrome de Cushing. Uma delas é um aumento na produção de plaquetas, e é importante que fique claro que todas essas alterações que eu vou falar não necessariamente são alterações patognomônicas do hiperadrenocorticismo, ou sejam exclusivas da disfunção hormonal, mas são sinalizadores de que essa disfunção ela pode estar acontecendo. Então, se você se depara com um hemograma que de repente tenha um aumento acentuado, exacerbado de plaquetas, isso pode ser ação de cortisona, porque a cortisona ela estimula a produção plaquetária, assim como a cortisona ela também estimula a produção de células das hemácias, né? Na parte de bioquímica, você pode, por exemplo, perceber um paciente com aumento repetido de ALT, aumento repetido de fosfatase alcalina, que, aliás, essa enzima está marcadamente elevada em pacientes com Cushing. É claro que existem outras razões para sua elevação, mas o Cushing não pode ser esquecido, negligenciado. Importante também que a gente avalie o perfil lipídico desse animal, porque pacientes com Cushing muito facilmente têm alteração no seu metabolismo de gordura, então eles vão ter aumentado colesterol, triglicerídeos ou inclusive os dois, tá? Tanto colesterol quanto triglicerídeos. Mas para isso, para que se saiba disso, a gente precisa avaliar a função, o metabolismo de gordura desses animais. E, obviamente, exame de urina também, onde a gente pode perceber uma diminuição da densidade urinária bem proeminente, quadros que sugiram infecção, quadros que sugiram cristalúria. Então, essas são as principais alterações. Esse foi o nosso bate-papo sobre síndrome de Cushing. Eu realmente espero ter contribuído, ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, sugestões, enfim, sobre essa questão, por favor, deixem os comentários de vocês na postagem, no post, ou mandem qualquer pergunta via direct. O importante é a gente discutir, debater e a gente conversar sobre essas doenças hormonais. Se gostou, o post vai ficar disponível aí para qualquer repost, caso vocês queiram, mas o importante é a gente estar conversando agora sobre as principais doenças hormonais e saber que quanto mais rápido a gente estabelecer um diagnóstico e iniciar ou viabilizar um tratamento, melhores são as chances, mais favorável é o prognóstico desses nossos animais. Até o próximo post e até mais.